Em nome do Senhor Jesus, texto muito conhecido, mas de grande importância para as nossas vidas. Cada vez que lemos um texto desse, extraímos algo para as nossas vidas. A Bíblia vai nos relatar que Jesus ele passou a madrugada inteira no Monte das Oliveiras a orar. E pela manhã ele chega. E quando ele chega, há uma multidão a esperar. Por quê? Porque a multidão sabia que o mestre tinha algo de bom para passar. E quem está perto de Jesus, quem vive com Jesus, apesar das dificuldades, mas sempre está feliz, porque Jesus sempre tem algo para nos oferecer. Apesar da escassez, apesar da dificuldade, apesar da tempestade muitas vezes sem algo nas nossas vidas, apesar de deserto que trilhamos, mas Jesus sempre está pronto a nos socorrer e nos ajudar nos momentos difíceis. Então a Bíblia diz que os escribas e fariseus pedem uma mulher no ato do adultério. E para tentar envergonhar o mestre ou tentar acusá-lo, o que eles fazem? Eles pegam essa mulher e levam para o culto. A mulher ela já está passando por um constrangimento total. Quem sabe não foi a força arrastada naquele culto. Diferente de mim e de você, que tem prazer em estar na casa do Senhor, ouvir a voz de Jesus. Mas aquela mulher ela foi por conta vontade, até por causa do pecado. E eles fazem isso para envergonhar tanto a mulher, que já era sentença de morte, como tentar acusar Jesus. E eles pegam aquela mulher e põem no meio. O interessante é que no verso 5, eles dizem, a lei nos mandou Moisés que arrastar as igrejas. E eles não estavam errados, não. Naquela época, a lei dava esse direito. Ele estava agindo dentro da lei. Não estava errado. Mas Jesus, ele como o autor das nossas vidas, conhecedor dos nossos corações, mente e pensamento, ele se inclina para escrever. A Bíblia não dá base no que ele escreveu, a Bíblia também não dá base para o nome daquela mulher. Mas tanto eles insistirem para matar aquela mulher e para envergonhar o mestre, pegar o mestre e fala, eles insistem com Jesus. E Jesus vira novamente para eles e fala, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. Torna a voltar a escrever. O interessante é que nesse verso 7, ele expande da base para nós, nos dias de hoje também. A Bíblia diz que vai saindo de um a um, do mais velho para o mais novo. Larga a pedra e vai saindo, e vai saindo, e vai saindo. O que Jesus queria fazer? O que Jesus fez com aquele povo? Jesus, através daquela ação, daquele pecado daquela mulher, ele mostrou o pecado daqueles escribas, daqueles fariseus. Homens doutores, a lei conhecia a palavra, mas estava em pecado. Aleluia! Eles viviam em pecado. Mateus capítulo 7, verso 1 a seguir diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. E porque repares tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho, ou como tirar do teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Verso 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus está dizendo, olha, é fácil apontar. É fácil. É fácil apontar o dedo e apontar o pecado do irmão. Fala, Senhor! E o pecado nosso?
hoje, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo para as pessoas: como está a pedra que está na sua mão? Para quem está direcionada a pedra? Aquela mulher estava sob ameaça. Aquela mulher estava numa situação sentenciada de morte. Engraçado que os acusadores eram pecadores que nem ela. Engraçado que era conhecedor da palavra, conhecedor do reino dos céus, mas não praticava segundo o que a Torá exigia. O que eles queriam era matar a mulher. Aí Jesus entra com compaixão, com misericórdia, com amor. E Jesus não manda matar a mulher. Perceba que Jesus não manda tirar a pedra. Jesus simplesmente usa a própria vontade deles. Vocês estão com vontade, então. Vocês querem matar, não querem? Mas tem uma regra. Primeiro, algum de vocês aí, o que for santo, o que for perfeito, atire a primeira pedra. Aleluia! O que for perfeitíssimo. Ali Jesus estava mostrando compaixão, mostrando misericórdia, mostrando amor pela pessoa. Não estava isentando do pecado, não, de maneira nenhuma. Não estava invalidando o pecado daquela mulher. Muito pelo contrário. Jesus estava dizendo para ela: eu estou te dando uma oportunidade de ser uma mulher livre. Eu estou te dando uma oportunidade de você viver longe do pecado. E a Bíblia diz que os escribas, os fariseus, os doutores da lei, aquele povo que fica daquela mulher toda cimentada, toda planejada, foram com a consciência deles, estudando a consciência, pensando na consciência, trabalhando na consciência e percebendo que estava cheio de pecado que nem aquela mulher. Não o pecado de adultério, mas pode ser o pecado da fornicação, pecado da mentira, pecado da inveja, o pecado do perdão. E aí eu fico me perguntando: qual é a pedra que eu estou na minha mão? E para quem eu estou direcionado essa pedra? Para quem eu vou ofender essa pedra? Para quem eu vou ferir com essa pedra? Jesus se trouxe aqui para dizer: tire a pedra da mão, porque há misericórdia para ti, há amor para ti, há vida eterna para ti. Mas é necessário tirar a pedra. Então é necessário que reflitamos, amados. Estamos passando por momentos difíceis nas nossas vidas nos dias de hoje. Estamos passando por dificuldade não só na igreja, mas no globo. E se você olhar e analisar, as igrejas hoje estão divididas. Crente que não aceita a opinião de crente. Aleluia! Irmão que não dá paz para o irmão. Fala, Senhor, da sua igreja! Irmão que quer ver o outro na sarjeta. Aleluia! Aí eu pergunto: como é que quer morar no céu? Como é que quer andar com o irmão no céu? Tire a pedra da mão. Aleluia! Jesus pede para tirar a pedra. Aquela mulher, quando chegou naquele culto, eu quero que ela olhou para todo mundo e dizer: é a última vez que eu estou vendo pessoas. É a última vez que eu vou respirar. É a última vez que eu vou ter a oportunidade de olhar para alguém pelo meu pecado que eu cometi. Aí Jesus entra com aquela graça que nos constrange, A graça é seu povo! aquela graça que nós derramamos lágrimas sem entender. Mas nós sabemos que hoje, pela manhã, mostramos para o Senhor a prova que amamos e que Ele nos amou primeiro. Será que temos esse amor dentro da igreja? Aleluia! Será que temos esse amor só aqui dentro? Será que lá fora também temos esse amor para com o irmão, para com Cristo? Amados, é hora de acordar. É hora de viver o Evangelho. Jesus está voltando, Jesus está à porta. E é necessário que encaixarmos na palavra do Evangelho, porque senão ficamos de fora. Eu convido, já estou terminando, eu convido muito de novo a se colocar a presença de Deus. Versículo 11.
terminar, para finalizar. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Versículo 11. Estou finalizando. Verso 11. Ele vai dizer assim, olha. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Oh, glória. Agora imagine comigo. Aquela mulher que já foi para o culto sabendo que não saía dali viva. Não esperava que tinha um consolador. Não esperava que tinha uma situação para livrar da morte. Ela chega lá toda ensanguentada, toda esmarrotada, constrangida, envergonhada. Ela chegou lá acabada, arrasada. Pois fiel, Senhor. Aleluia. Ela falou, é meu último suspiro nesse mundo. O interessante é que a Bíblia diz que ela não disse nada, a não ser a resposta que Jesus perguntou para ela. E é aí que entra o amor. Muitas vezes nós só amamos os nossos irmãos quando convenhamos a nós. Aleluia. Nós só amamos os nossos irmãos quando está a favor de nós. Fala, Senhor. Mas para amar nossos irmãos, nós temos que estar a favor da palavra, encaixado na palavra, baseado na palavra, no Evangelho. Foi isso que Paulo ensinou, foi isso que Jesus ensinou, foi isso que os profetas ensinaram. Até quando vamos ficar sofrendo por amar errado? Amar o nosso próprio eu primeiro. Aleluia. Primeiro é Jesus, segundo o nosso próprio. Nosso próximo. É a palavra que diz: primeiro o Senhor, depois o nosso próximo. Porque se nós amarmos Jesus, segundo o nosso próximo, estamos amando Jesus. Aleluia. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Muito louvor.